músico contratado. Foi ou não foi? E olha o caminho que Deus faz. Deus permite um espírito maligno, porque o moço que falou com Saul, quando viu ele atormentado, quando viu Saul com um comportamento que não era normal dele, porque esse cara sacou, o meu rei está ruim, está possuído por um espírito maligno. Ele viu aquilo lá e ele falou para Saul o seguinte: ô rei, sabe o que está acontecendo com o senhor? Que eu acho que o senhor nem sacou ainda, é que tem um espírito mau sobre o Senhor, e esse espírito é da parte de Deus. A gente poderia abrir um parênteses aqui rapidamente para falar sobre isso. Um espírito maligno da parte de Deus. Em que outro lugar na Bíblia está escrito também que uma coisa ruim foi enviado da parte de Deus? Você que é um estudante da Bíblia, um leitor da Bíblia, os gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos, está lá em Joel. O profeta Joel diz: uma nuvem de gafanhotos enviados por Deus para consumir a terra, para comer o broto, as folhas, o fruto e a casca da árvore, da parte de Deus. Aí pensa comigo, se você saca que isso que está acontecendo tão mal é uma permissão de Deus, é da parte de Deus, é Deus que está enviando, então, alto lá, eu tenho que parar e pensar a respeito disso. Porque eu posso não entender, eu posso pensar assim: bom, o diabo está furioso comigo. O diabo pode estar furioso sim, mas com a permissão de Deus. Você está me entendendo? A pessoa é infiel, a pessoa é mentirosa, a pessoa é sagaz, aí começa a ter prejuízo por causa desse comportamento mentiroso, desse comportamento descontrolado, compra o que não precisa, entra em contas que não pode pagar, estoura o cartão de crédito. Aí quando começa a ter dificuldade financeira, corre para a igreja, ora por mim, porque o diabo está furioso. Não, o diabo está furioso coisa nenhuma. Foi aberta uma brecha, e por essa brecha aberta o diabo entrou. E eu sempre digo isso: o diabo não precisa de uma cratera, o diabo não precisa de uma cratera aberta para entrar. O diabo só precisa de um pequeno furo, uma pequena rachadura, por onde ele possa introduzir um pouco do seu veneno. Você está me entendendo, queridão? Então, às vezes, é da parte de Deus. Qual outro momento que uma coisa ruim aconteceu vindo da parte de Deus? Pensa comigo, você que lê bastante a Bíblia. Jonas estava numa boa, lá no barco, tentando fugir de Deus. Deus mandou ele para Nínive, e ele foi para onde? Foi para Tarsis. Desceu até Jope, meteu a mão naquele cartão de crédito, comprou uma passagem 10 vezes sem juro e foi embora para Tarsis, numa boa. Entrou no navio: ninguém me conhece aqui, estou de boa. Foi lá para os porões, deitou sobre um saco daquele de feijão que estava lá e ficou dormindo, na boa. Quando chegar em Tarsis, vocês me chamam, tá? Que nada, irmão. Começou a dar ruim, uma tempestade que veio, começou a balançar o barco para tudo que é lado, e os caras clamavam, um clamava ao seu Deus, o outro clamava ao seu Deus, cada um clamando ao seu Deus, e começaram a jogar no mar a carga do navio, e nada acontece, e flagraram Jonas dormindo. Cara, só você que não está incomodado com isso, pelo amor de Deus, como é que pode uma coisa dessa? Clama ao teu Deus também, vê se... Então Jonas diz: é por causa de mim, cara. Eu sou o problema.
Se vocês eliminarem o problema, tudo se resolve. E quem era o problema? Jonas. Ele era o problema. Ele era o fujão. Ele era o desobediente. E por causa da desobediência dele, todo aquele navio estava em risco. Às vezes é o marido que é o Jonas, às vezes é a esposa que é a Jonas. Qual é o feminino de Jonas, gente? Às vezes é um filho que é um Jonas. Dentro da igreja, às vezes é um líder que o pastor ordenou e chamou com tanta alegria que ia dar certo. Ele pode ser o Jonas, que está fazendo toda a estrutura ser ameaçada. Fato é que aquele vento, aquela situação foi da parte de Deus para dar uma lição muito bem dada num cara chamado Jonas. Qual